20ª questão. Na figura, ABCD e AEFG são retângulos e o ponto F pertence à diagonal AC. A área do triângulo cinza é igual a 1/18 da área do triângulo AEFG. Qual o valor de AF dividido por AC? Item A, 3/5, B, 3/8, C, 8/13, D, 11/18, E, 3/4. Vamos proceder um pouco diferente do habitual com essa questão. Inicialmente, vamos rever alguns conceitos e propriedades de figuras semelhantes. Esses dois triângulos são exemplos de triângulos semelhantes, pois, como podemos observar, seus ângulos correspondentes são congruentes. Veja bem, o ângulo A é igual ao ângulo A', ambos valem θ. B é igual a B', os dois são ângulos retos. C é igual a C', ambos valem α. E os seus lados correspondentes são proporcionais. Observe que o segmento AB é a metade de A'B', o segmento BC é a metade de B'C', e o segmento AC é a metade de A'C'. E estes são os requisitos para que duas figuras sejam semelhantes. Vamos falar agora da razão de semelhança entre duas figuras. Ela é encontrada efetuando o quociente entre dois lados quaisquer correspondentes. Ou seja, eu poderia pegar a altura deste triângulo e dividir pela altura deste triângulo, ou a base deste triângulo e dividir pela base deste triângulo, ou ainda a hipotenusa deste triângulo e dividir pela hipotenusa deste triângulo. A gente chegaria como resultado a um meio. Vamos falar agora da razão de semelhança entre as áreas de duas figuras. Precisamos desse conceito para resolvermos a 20ª questão. A razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Acompanhe comigo mais uma vez a figura. Observe o primeiro triângulo. Ele tem como base 4 e altura 3. A área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. 6 centímetros quadrados é a área deste triângulo. Já no segundo triângulo, ele tem como base 8 centímetros e altura 6 centímetros. Sua área será igual a base vezes altura, também dividido por 2. 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24. Eu vou chamar de x a área do primeiro triângulo e y a área do segundo triângulo. Então, x vale 6 centímetros quadrados e y 24 centímetros quadrados. Se estabelecermos a razão entre x e y, chegamos como resultado 6 dividido por 24, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Simplificando aqui em cima e embaixo por 6. Perceba que 1/4 representa exatamente o quadrado de 1/2, que é a razão de semelhança entre estes dois triângulos. E finalmente vamos à solução. Como informado no problema, a área do triângulo cinza equivale exatamente a 1/18 da área do retângulo AEFG. O que isso significa dizer? Significa dizer que este triângulo cabe 18 vezes dentro deste retângulo. Perceba que eu acabei traçando a diagonal EG do nosso retângulo AEFG. Desta forma, percebemos que o nosso retângulo ficou dividido em dois triângulos, e estes triângulos são congruentes. Se o triângulo cinza cabia 18 vezes dentro da área do retângulo, é extremamente razoável perceber que ele caberá 9 vezes dentro do triângulo EFG. Note que eu acabei simbolizando os outros vértices do triângulo cinza por R e S. Desta forma, podemos escrever que a área do triângulo RFS corresponde exatamente a 1/9
da área do triângulo EFG. Eu vou passar essa área para o primeiro membro. Ela virá dividindo. Então ficaremos com área de RFS sobre a área de EFG igual ao nono. Note que aqui está estabelecida a razão entre as áreas de figuras semelhantes. O resultado desse quociente é o quadrado da razão de semelhança desses triângulos. Portanto, podemos afirmar que R é exatamente igual a 1/3. Pois se pegarmos 1/3 e elevarmos ao quadrado, chegaremos exatamente a 1/9. O que é que essa razão de semelhança significa dizer? Significa dizer o seguinte, que o segmento FS corresponde exatamente à terça parte do segmento FG. RS é exatamente a terça parte de EG. E RF é exatamente a terça parte de EF. Muito bem. O que queremos de fato é encontrar o quociente entre os segmentos AF e AC. Eu chamo a atenção de vocês para os retângulos AEFG e ABCD. Notemos que eles são semelhantes. Logo, qualquer razão entre dois de seus segmentos correspondentes apresentará o mesmo resultado. O que eu quero dizer com isso é que pegar a diagonal AF e dividir pela diagonal AC é exatamente a mesma coisa que pegar o lado AE e dividir por AB, ou ainda AG e dividir por AD. Logo, podemos escrever que AF sobre AC é a mesma coisa, eu vou pegar este lado aqui, AE sobre AB. Então, para resolvermos a questão, basta encontrarmos os valores de AE e de AB. Vai ficar bem fácil. Perceba que AE é exatamente igual a GF. AE é exatamente igual a GF. E que FS cabe 3 vezes dentro de GF. Ou seja, AE é igual a GF, que é igual a 3FS. Basta agora encontrarmos o valor de AB. Eu chamo a atenção de vocês para os triângulos EBR e RFS. Perceba que esses dois triângulos também são semelhantes, pois aqui nós temos ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo é reto, esse ângulo também é reto, obviamente esse ângulo é congruente a esse ângulo. Como RF cabe 3 vezes dentro de EF, eu posso afirmar que ER é exatamente o dobro de RF. Logo, podemos afirmar que EB nada mais é do que 2 vezes FS. Este lado é exatamente o dobro deste lado. Fica fácil agora encontrar o valor de AB, pois AB nada mais é do que AE mais EB. AB, portanto, vai ser igual a E, nós já temos 3FS, mais EB, acabamos de encontrar 2FS. Logo, AB vai ser igual
3Fs mais 2Fs, 5Fs. Agora vamos substituir os valores aqui em cima. Quem é AE? AE, 3Fs. Quem é AB? 5Fs. Podemos cancelar Fs com Fs. Chegamos a 3/5. Você finaliza a questão marcando a alternativa A.